Bom dia a todas e todos que nos acompanham pelos canais do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Eu sou Alexandre Simões, presidente do colegiado. Me acompanha hoje na condução dos trabalhos a professora Miriam Cecília Fassi, vice-presidenta do CEMESO. Hoje é dia 1/6/2021, são 9 horas e 22 minutos e estamos dando início à 587ª reunião do CEMESO. O colegiado tem hoje na secretaria da nossa reunião a conselheira Marina Flório. Então, o primeiro item da nossa pauta é a posse de novos conselheiros e conselheiras, né? Então, gostaria de informar que foi publicado no Jornal do Município do dia 27/5, o decreto 26.226, de 21 de maio de 2021, que oficializa, né, o ingresso de uma série de conselheiros e conselheiras, né? Então, estão indicados a conselheira Joyce de Oliveira Campos, indicada por notório saber, em substituição à conselheira Francine Alessandra Gracia Mena. Eleita para o segmento da supervisão do ensino da rede municipal, a conselheira Elaine Cristina Nocelli Braz, e como suplentes, indicados por notório saber, as conselheiras e conselheiros Ângela dos Santos Costa, Paulo Bruno Pistilli Rodrigues, Areta Fabiana do Amaral Felice e Francine Gomes Fernandes. Eleita para o segmento da supervisão de ensino da rede municipal, a conselheira Daniela Ávila Pereira Lourenço, e indicado como representante do Magistério Público Estadual, o conselheiro Sérgio Adalberto Armênio. Bom, queria informar que os novos conselheiros, né, e conselheiras, os titulares, né, já estão nomeados na página do CEMESO, com o e-mail CEMESO, como estabelecido pelo colegiado, e foto, acho que faltando apenas as informações da Joyce, né, estou aguardando o retorno das informações solicitadas. Gostaria de agradecer, então, a todos e todas os novos conselheiros pela participação no colegiado, né, é extremamente importante. E, bom, gostaria de abrir rapidamente a palavra a vocês, né, caso vocês queiram fazer uso dela, né. Eu pediria, se possível, que cada um só se apresentasse, né, para que todos possamos conhecê-los, né. E se quiser falar alguma coisa, por favor, a palavra é de vocês. Bom, então vou começar, já que a palavra é nossa. Eu sou Elaine, sou supervisora de ensino, há 21 anos, 21 anos como professora, 19 na rede municipal de Sorocaba, 2 anos em São Roque. Sou estudante do doutorado da Faculdade de Educação da Unicamp e mestre em educação também pela Faculdade de Educação da Unicamp. E estou entrando nesse colegiado representando a supervisão de ensino, muito ansiosa, com bastante medo, porque eu sei o que esse colegiado representa, especialmente nos últimos tempos. E estou disponível para ajudar no que for preciso e principalmente para aprender com vocês, porque como vai ser minha primeira experiência no conselho, eu acredito que eu tenho muito mais a aprender do que a colaborar nesse momento. E obrigada pela receptividade de todos e todas. Maravilha, muito obrigado, Elaine, seja bem-vinda. Obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Dos novos conselheiros empossados? Bom, então vamos lá, né? Eu sou a Joyce, estou ingressando agora, né, como conselheira, estou muito feliz por poder estar participando, né? Então, eu estou atuando como gestora de desenvolvimento educacional. Estou numa fase de começo de um novo trabalho, né? Então, já estou na prefeitura há 20 anos, gosto muito do trabalho, realmente é uma opção fazer parte desse trabalho. E quero poder contribuir com o conselho, porque sei a importância deste para a nossa rede, para a educação. Então, acredito muito nesse formato de trabalho com grupos, né? Com a participação coletiva, com a consulta à rede. Eu entendo que esse movimento é necessário e, principalmente no momento como nós estamos vivendo, né? Numa situação de pandemia, eu nunca havia passado por uma situação tão complexa como nós estamos passando nesse momento, né?
é algo muito diferente do que nós tínhamos como prática, e eu sempre inicio as minhas falas falando sobre essa questão, este momento que nós estamos vivendo. Nós não temos experiência nesse assunto, né? É algo tudo muito novo, inclusive a questão do uso das ferramentas tecnológicas, embora eu goste muito, eu acho que isso é um instrumento, é uma ferramenta que pode nos ajudar no campo educacional, mas praticamente nesse momento nós estamos desenvolvendo todas as ações através das ferramentas tecnológicas, e é algo muito diferente do que nós tínhamos até então, há cerca de 1 ano e meio, né? Então, este momento, eu entendo também a importância do CEMES enquanto um órgão que pode estar apoiando todo o desenvolvimento dessa proposta de educação. Então, eu estou aqui para aprender, admiro muito, há muito tempo venho acompanhando, venho me manifestando enquanto direção de escola e agora aqui na secretaria, presto muita atenção, leio muita documentação que vocês elaboram, porque eu entendo que são pessoas que são estudiosas no assunto, são especialistas na educação, então eu quero fazer parte desse grupo e quero aprender muito com vocês. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Joyce, bem-vinda. Oi, Alexandre. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Tá tudo bom? Então, eu, na verdade, por votação, eu fiquei como suplente da cadeira de ensino fundamental. Fico muito orgulhoso de poder participar desse grupo. Eu venho acompanhando o trabalho do CEMESO, especialmente no último ano e dentro desse contexto de pandemia. Fico muito grato pelo esforço desse colegiado, né, em proteger a educação sobre diversos aspectos e em diversas situações. Eu acho que a atuação do CEMESO, especialmente, sempre foi, mas especialmente esse ano foi fundamental para garantir um mínimo de possibilidade de trabalho pedagógico e de trabalho dos professores junto às crianças e dentro de uma segurança mínima para todos. E fico muito feliz de poder participar. Também vou ajudar naquilo que eu posso, mas muito mais aprender com a experiência de todos vocês. E é isso, né? Estamos aqui para fazer um trabalho positivo, defender sempre o ciclo 2, né, que muitas vezes acaba ficando um pouquinho esquecido, né, pela pouca representatividade na rede, mas ele existe e precisa ser lembrado sempre, tá bom? Um abraço para todos e muito obrigado. Perfeito, Rafael. Bom, seja muito bem-vindo, né? O Rafael está eleito, né, pela cadeira, pelo edital do magistério, né? Foi um dos 2 eleitos, está na pauta de hoje a homologação, né? Ainda não estão empossados, né? A gente vai fazer a homologação hoje dessa eleição e vamos enviá-la para o secretário de Educação para publicação no Jornal do Município, né? Então, o Rafael é um dos novos futuros conselheiros, porém hoje ainda não empossado, né? Mas entra no mesmo barco dos demais. Seja bem-vindo também, Rafael. Bom, pergunto se mais alguns novos conselheiros querem fazer uso da palavra. Rapidinho, Alexandre. Por favor, Daniela, seja bem-vinda. Meu nome é Daniela, eu atuo na supervisão de ensino da Rede Municipal de Sorocaba. A maior parte da minha docência foi na educação infantil, atuei na direção de escola, e quando ingressei na rede em 2009, em Sorocaba, foi como orientadora pedagógica, né? Então, fui eleita aí na suplência da representação da supervisão de ensino, muito fortalecida aí com a Elaine, né, a minha colega de trabalho, parceira, e com uma grande responsabilidade de participar do CEMESO, né, como os outros já disseram, não vou me repetir, essa importância para a educação do nosso município, né, que vem ganhando os contornos de pesquisa, que revela a nossa realidade, mas também faz proposições e permite que, a partir dos dados, a gente pense em ações que realmente melhorem.
tanto a educação para as nossas crianças, jovens, adolescentes, quanto as condições de trabalho para os nossos profissionais na área, né? Então, assim, estou ansiosa, com muita responsabilidade, mas me senti muito acolhida também por essa perspectiva colaborativa de trabalho. Tenho certeza que vocês que já estão vão nos amparar, sim, né? E a gente vai colocar aí a mão na massa no que precisar, dar o nosso melhor. E a gente vai construindo aí as habilidades no decorrer do caminho, tá? Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito bem, então, considero empossados, né, os novos conselheiros e passemos, então, à verificação das presenças. Então, agora estão presentes os seguintes conselheiros e conselheiras, né? Alexandre Simões, Andréa Tiche, Aparecida Gutierrez, Denilson Mirim, Elaine Braz, Gilmar Lima, Joyce Campos, Marina Fagundes, Miriam Fassi. Também Rosângela de Almeida e Valderê Soares. Ausências justificadas dos conselheiros Angélica Cardoso e Petula Silva. Então, nós estamos a partir de agora com 15 das 18 cadeiras vigentes, né? Estão faltando apenas as substituições das cadeiras que eram ocupadas pela Ana, Ordilei e Carla. Então, a partir de agora, nosso quórum mínimo, de acordo com o artigo 35 do regimento, é de 8 conselheiros, né? Então, atingido o quórum mínimo, passamos à apreciação de atas. Então, os conselheiros e conselheiras receberam por e-mail as atas das reuniões de número 584, 585 e 586. Pergunto se há alguma manifestação com relação às atas. Não havendo manifestações, eu vou colocar as atas em regime de votação. Peço para que os contrários ou abstenções, por gentileza, se manifestem no nosso chat. Não havendo manifestações, considero as atas aprovadas por unanimidade. Palavra da presidência. Então, algumas informações. Primeiro, informo que, atendidos os requisitos mínimos aí do YouTube, nós pudemos batizar nessa semana o nosso canal. Vocês devem ter reparado que até então, né, a gente dava para vocês um link, né, de um canal grande, né, YouTube / né, um monte de letras, né? É isso que foi o nosso batismo de canal. A partir de agora a gente está disponível no youtube.com/semeso, né? Então fica mais fácil agora das pessoas encontrarem o nosso canal. Quero dar um informe também que o Eduardo, nosso secretário, né, informou à presidência que ele testou positivo para o Covid. Então, nós vamos ficar algum tempo, acredito, sem o trabalho do Edu conosco. Desejamos uma pronta recuperação para o Edu. Quero informar que foi publicado no Jornal do Município a deliberação CEMESO número 3 de 2021, de 20 de abril, que dispõe sobre a realização, transmissão e disponibilização das reuniões e ações do CEMESO utilizando recursos tecnológicos, né? Então, o senhor secretário da Educação homologou a nossa deliberação e ela foi publicada no jornal do dia 30 de abril. Então, essa foi a nossa última deliberação, né, que eu considero uma deliberação bastante arrojada, porque ela estabelece que para todo sempre, né, enquanto ela estiver em vigência, as reuniões do Conselho vão ser públicas e vão ser transmitidas utilizando recursos tecnológicos, né? Então, mesmo que a gente retorne, eventualmente, né, a nossa reunião presencial, né, a reunião vai continuar sendo híbrida, né? Então, o conselheiro ou conselheira que estiver ausente numa viagem, por exemplo, ou trabalhando em algum lugar, vai poder participar remotamente, e as pessoas, a reunião vai continuar sendo transmitida e as pessoas vão continuar podendo acompanhar a reunião, o que é um ganho muito importante em termos de gestão democrática. Então, é uma deliberação bastante arrojada e, então, agora homologada, né? Com essa homologação, eu tive que colocar um item aí na nossa pauta, que é o item primeiro, aí eu explico a razão desse item assim que a gente chegar lá. Gostaria de compartilhar com vocês que nós recebemos um ofício
do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba, né, no dia 17/5, tentando passar um pouquinho da situação para vocês, né? Nós temos uma deliberação, que é a Deliberação CEMESO 5/2018, que implementa no município de Sorocaba o ensino da cultura africana, indígena, né, e assim por diante. É uma deliberação nossa construída junto com o Conselho do Negro, né? Essa deliberação prevê a existência de uma comissão de trabalho mista, né, que tem atuado, inclusive, na apreciação lá dos livros didáticos, né, aquela velha história dos livros didáticos, né, que foram adquiridos, e a comissão essa comissão de trabalho mista, ela teve alguma dificuldade de comunicação aí com a SEDU com relação ao acesso, né, dos livros didáticos. Então, nós recebemos um ofício, né, do José Marcos, que é o presidente do colegiado, e então eu estou dando ciência a vocês. O professor, o José Marcos também informou, tá, a presidência do colegiado, que ele teve uma reunião com o professor Márcio nos últimos dias e que houve um acordo, houve um entendimento, né, entre o Conselho e a Secretaria de Educação. Então, não há mais impedimentos, né, para que o Conselho faça a análise dos livros, né, o que eu considero assim, bastante apropriado, né, assim como o Conselho de Educação, né, assim como seria estranho, digamos, o Conselho de Educação não ter acesso, né, aos livros para análise, também pode-se dizer o mesmo, penso, né, do Conselho da Mulher, do Conselho do Negro, enfim, é importante, né, que os conselhos de participação popular tenham acesso a esse material para poderem opinar, né, nas suas esferas de competência. Então, estou dando ciência de que nós recebemos esse ofício, mas que aparentemente já há um acordo, né, entre o Conselho do Negro e a Secretaria de Educação. Então, acredito que, né, esse problema esteja resolvido. Queria dar ciência a todos também de que hoje é a última reunião ordinária da conselheira Valderez, né? Infelizmente, né? Então, nós podemos ainda ter alguma reunião extraordinária, né? Nós estamos com um item de pauta que é a apreciação de contas da SEDU, que pode chegar aí a qualquer momento, né? Nós podemos ter que fazer uma reunião extraordinária, por exemplo, na semana que vem, para tratar só desse tema. Então, não dá para a gente garantir que seja a última reunião da VAL, né? Mas é a última reunião ordinária da VAL. Então, eu gostaria de fazer aqui, né, publicamente um grande agradecimento, né? Desejo do fundo do coração que ela possa ser reindicada, né? Mas se isso não acontecer, eu quero fazer um super agradecimento ao trabalho da Val, tá? Uma pessoa fantástica, uma das pessoas mais competentes aí com quem eu trabalhei nesse período, né? Com muitas contribuições para o Conselho. Eu queria deixar um super reconhecimento público ao grande trabalho que ela executou. Eu que agradeço a oportunidade, né, que eu tive, dada aí pela Marta. Agradeço a Deus, né, primeiramente, a Marta, e essa convivência desses anos aí com vocês, que só me trouxe progresso, ganhos de maneira geral. Eu não pretendia me despedir hoje, até porque até dia 14 eu acho que ainda tem muita coisa, pode até, né, a gente pode até estar junto, mas vamos dizer que de repente tem um bônus aí. Mas eu queria muito agradecer. Eu acho assim, eu me considerava uma pessoa com uma certa noção de justiça antes de participar do Conselho, mas eu acho que meu olhar em relação a isso foi muito ampliado. E eu fico muito grata por ter convivido com pessoas que já saíram, pessoas que chegaram recentemente, e assim, especificamente, conviver com o Alexandre, conviver com o Miriam, né, a liderança aí do Conselho por muitos anos.
sem desmerecer nenhuma outra presidência, mas, assim, eu até brinquei com a Miriam esses dias, eu falei que é o Lorde e a Lady do Conselho, porque eu realmente considero vocês pessoas de muito saber, de muito conhecimento, de muita consciência, pessoas que mesmo quando, digamos assim, batem suave, porque têm argumentos corretos e sabem defender os pontos de vista. Então, eu sou muito grata por toda a oportunidade que eu tive, por todo o aprendizado que eu tive aqui no Conselho. Para mim é um prazer. E levo meus amigos agora, né? Vocês não são só meus companheiros de conselho, vocês são amigos da minha vida, para minha vida. Grande abraço a todos. Agradeço a comissão em especial, a comissão aí que nós tivemos um trabalho aí de quase um ano, esse final de mês, dia 30, faria um ano de comissão aí, né? E tivemos aí muito trabalho e disse um pouquinho antes aí da entrada de todos que eu e a comissão acho que podemos nos sentir um pouquinho responsáveis aí pela chegada de 9 novos conselheiros, né? Acho que a gente deixa aí eu deixo uma herançazinha aí. E pelo jeito pessoas muito, muito boas. Então eu estou muito feliz. Muito obrigada. Posso falar? Por favor, Miriam, com a palavra. Eu quero dizer que nesses anos todos, acho que desse grupo aqui, Alexandre e eu recepcionamos muitas pessoas e nos despedimos de muitas pessoas. Ficamos muito felizes de receber novas pessoas no grupo e sempre torcendo para que entrem nesse clima de coesão, de harmonia que existe no nosso conselho. E para mim vai ser uma perda assim, muito sentida não ter Val conosco no conselho, mas eu espero que você esteja conosco como comunidade. Nós vamos ficar muito felizes de tê-la assim. A amiga já ficou, tá? Muito obrigada pela colaboração como conselheira e pela condição de amiga que a gente ganhou. Um beijo carinhoso para você, tá? Eu que agradeço muito. Beijo a todos aí. E novamente agradeço a comissão que trabalhou conosco aí esse tempo todo. Agradeço os cumprimentos aqui no chat, né? Rosângela, Sandra, Marina, enfim, tá? Muito obrigada. Foi um prazer trabalhar com vocês. E estarei na comunidade sempre que possível, né? Eu acho que as coisas são como estão. Meu pai agora está dando muitos sinais de que precisa de mim mais próximo. Então, acho que nada é por acaso. Fico feliz de ter cumprido as metas aí. Obrigada, gente. Bom, Val, a gente que agradece esse convívio, esse período, minha querida. Você permanecerá sempre conosco aqui, tá? A casa é sua, né? Sinta-se, por favor, à vontade para retornar e para trazer o seu saber aqui com a gente sempre, tá? E obrigada. Ainda, né, nós temos uma dívida de chocolates ainda, mas a gente pode tratar isso depois, né? Nossa, muitas, né? A gente combina. Fechado. Bom, então, só para encerrar, né, comunico que foram expedidos os ofícios CMEs 27, 28 e 29 de 2021, né, com encaminhamento dos pareceres 2, 3, 4 e 5 para a Câmara Municipal, com a solicitação de publicação no Jornal do Município desses pareceres e a indicação do CACS Fundeb, né, realizada por esse colegiado. Por fim, queria, na qualidade de conselheiro, né, da Educação Superior, comunicar que o campus de Sorocaba tem uma nova direção, né, eu encerrei o meu mandato, então iniciaram, né, na gestão o professor Roberto Wagner Lourenço como novo diretor do campus e o professor Fernando Pinhabel Marafão como novo vice-diretor, então faço esse registro, né, como representante do ensino superior no município. É que cabia a presidência. Professora Miriam, tem alguma palavra? Não, só boas-vindas aos novos, vida longa a todos, né? E a despedida, assim, sem tristeza nenhuma da Val. Obrigada. Assina embaixo, Miriam. Miriam, você está com a mãozinha levantada, tá? Acho que você vai cansar o braço aí.
Ué, baixou? Então, abaixou, obrigado. É o que cabia a presidência e a vice-presidência, então palavra aberta aos conselheiros e conselheiras que quiserem fazer uso da palavra. Então, não havendo manifestações dos conselheiros e conselheiras, eu abro a palavra à comunidade para qualquer pessoa presente que queira fazer uso da palavra. Então, não havendo manifestações da comunidade também, passamos à nossa ordem do dia, né? Nós temos, então, 5 itens hoje na nossa pauta. Item 1. Referendo do colegiado à convocação das reuniões do CEMESO na modalidade exclusivamente remota enquanto durar a pandemia de Covid-19 em atendimento ao disposto no inciso 2º do artigo 3º da deliberação CEMESO 3/2021. Então, o artigo 3º da nossa nova deliberação, ele estabelece que o Conselho vai ter uma sede presencial e que necessariamente o colegiado tem que capitanear a sua reunião a partir dessa sede presencial. A ideia da deliberação foi não facultar ao presidente do colegiado convocar uma reunião em caráter exclusivamente remoto, né? Por que não? Porque isso poderia eventualmente ser utilizado para a presidência até para diminuir pressões numa votação complicada, por exemplo, né? Faz parte, da natureza do Conselho, como Conselho Popular, ter a presença de pessoas, ter a participação das pessoas. Então, poderia-se pensar, né, numa situação complexa, onde fosse do interesse do presidente não ter essa presença popular, né? Ele poderia, eventualmente, não convocar a reunião na sua sede e fazer ela exclusivamente remota, por exemplo, né? Então, para evitar esse tipo de abuso de autoridade, existe um dispositivo que está disposto ali no inciso 2º, né, em que as reuniões podem acontecer de forma exclusivamente, podem ser convocadas de forma exclusivamente virtual, mas elas precisam ser validadas como primeiro item da pauta pelo colegiado por maioria absoluta, sob pena de invalidar aquela reunião. Então, é um dispositivo para garantir que no futuro nenhum presidente use isso como um artifício para não ter a presença das pessoas na reunião. Isso, é claro, é muito diferente da situação em que a gente está com a pandemia, onde a gente está impedido de fazer reunião de forma presencial. Então, em atendimento a esse dispositivo, eu coloco aqui o referendo, né? Então, eu convoquei a reunião na forma exclusivamente virtual, então eu estou trazendo aqui um referendo e estou tomando a liberdade de pedir o referendo não só para a reunião de hoje, né? Mas para a reunião, todas as reuniões enquanto durar a nossa pandemia. Tá? Então, em discussão o tema. Então, não havendo discussão, eu vou colocar em regime de votação o referendo à convocação virtual. Peço, por gentileza, que os contrários se manifestem, ou abstenções. Então, considero aprovado por unanimidade. Segundo item, homologação do resultado final da eleição para o CEMESO, cadeiras do Magistério Público Municipal de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e Médio, edital CEMESO número 3/2021. Então, esse foi o edital, né, brilhantemente capitaneado pela Val. É o edital mais complexo em termos de organização para o colegiado, porque ele envolve um número potencialmente grande, né, de candidatos, eleitores, né, assim por diante. Mas foi uma eleição até bastante tranquila, né, dada a situação atípica que a gente está vivendo. Vocês receberam, os conselheiros receberam por e-mail a ata da comissão e a minuta, né, proposta para a portaria. Aqueles que nos acompanham têm esse material anexo à pauta da reunião, né, que está disponível no site do CEMESO. Então, vocês podem ler, né, o relato da comissão aí na ata. E existe uma portaria, né, que, uma vez aprovada aqui nesse colegiado, vai para o secretário da Educação para publicação dos nomes
dos eleitos. Então, vou pedir um segundo aqui para vocês. Pronto. Pela nossa minuta, então, né, ficariam homologados, né, como eleitos para a cadeira da educação infantil, né, a Adriana Pinto como titular, o Odirley dos Santos como suplente, e no ensino fundamental e médio, a professora doutora Ana Paula Souza Brito como titular e o professor Rafael Ramos Castellari como suplente. Então, a presidenta da Comissão Eleitoral quer se manifestar, Val? Não, é isso mesmo, né? Foi aí um trabalho, como você relatou, né? Você também como componente, o responsável aí pela questão, pela parte técnica do negócio, né? Do sistema aí que graças a Deus nós conseguimos utilizar, graças à sua descoberta aí do sistema. Então, foi realmente a mais complexa, mas acho que a gente conseguiu aí dar conta. E só solicito aí que o colegiado possa fazer essa homologação e torço para que logo ela seja publicada, para que os novos tomem posse e colaborem aí, possam colaborar efetivamente e participando efetivamente das reuniões aí, dos trabalhos do CEMESO. Eu estou muito feliz por ter concluído esse trabalho e agradeço muito a participação de cada um da comissão. Hoje eu pretendo enviar as conversas todas que tivemos no grupo de WhatsApp para o e-mail do CEMESO, para oficialmente ficar registrado tudo que nós tratamos lá, tá? Então, só agradeço. Obrigada. Maravilha, Val. Nós que agradecemos aí o brilhante trabalho, tá? Só para fins de registro, né, registramos que não tivemos, né, vencido o prazo de recurso, né, não tivemos nenhum recurso impetrado, portanto, né, está em discussão a homologação. Palavra aberta. Rafael está registrando, né, o agradecimento aí a Val. Reforço. Bom, então, não havendo discussão, eu vou colocar em votação. Belezinha, eu quero um print desse chat aí depois. Oi? Justíssimo. Então, não havendo mais manifestações, eu vou colocar em regime de votação a homologação do resultado final da eleição. Peço, por gentileza, que os contrários ou abstenções se manifestem no chat. Não havendo manifestações, considero o resultado homologado por unanimidade. Item 3. Discussão sobre a sistemática de secretaria das reuniões do CEMESO entre os membros do colegiado. Então, esse é um tópico já recorrente, né? Nós, alguns anos atrás, né, nós tínhamos um número bem maior de servidores, né, servidores pessoas, né, não servidores computacionais. Nós tínhamos um número bem maior de servidores atuando no Conselho de Educação, né, chegamos a 5 pessoas. Hoje estamos com um quadro extremamente reduzido, só com o Edu, né, e agora ainda afastado, né, ou seja, no momento nós temos 0 pessoas, né, para nos auxiliar. Isso levou o colegiado a secretariar, né, até a prática dos próprios conselheiros secretariarem as suas reuniões, e confesso que tem sido bastante desgastante, né, nos últimos tempos, a presidência toda semana ter que, né, descobrir quem vai ser o relator daquela semana. Evidentemente o trabalho não é o trabalho assim, mais gostoso, né, prazeroso do mundo, né, mas faz parte das nossas atividades. A gente tem um registro o mais fiel possível da nossa reunião, né? Quando a gente tem às vezes um registro ruim ou alguma coisa deficitária, né, a gente tem uma ata ruim, isso acaba
eventualmente nos criando contratempos, né? Nós já tivemos atas indo para Ministério Público, para Tribunal de Contas, enfim, um registro mal colocado numa ata causa prejuízos grandes aí para o Conselho. Nós estamos tendo uma dificuldade, né, semana a semana, de conseguir relatores, né, de conseguir secretários, e o trabalho tem sido executado, né, quando a gente pergunta, né, quem pode ser, né, sempre todo mundo está abarrotado de serviço, eu inclusive, mas entendo eu, né, que nós temos todos iguais direitos e deveres, né, na qualidade de conselheiros, portanto, nós precisamos de uma sistemática que garanta a distribuição homogênea do trabalho entre os conselheiros. Eu vou compartilhar aqui com vocês, não sei se vocês conseguem ver aí minha janela. Chegou uma janela aí para vocês? Sim, Alexandre. Joia. Então, essas são as relatorias, né, executadas aí durante esse ano, né, peguei 2021. Então, nós temos desde conselheiros que relataram aí duas reuniões, né, até conselheiros que ainda não relataram nenhuma. Então, bom, nós temos aí uma possível agenda, né, para as próximas reuniões. Então, a Angélica já se colocou para alguma das próximas, a Marina, né, tá secretariando hoje, o Denilson também tinha se colocado e o Pedro tinha estabelecido especificamente o dia 15, né? Então, nós temos algumas possíveis reuniões aí a serem já com o dono, né, para sua relatoria, mas a proposta dessa presidência é a gente ter já uma metodologia sistemática para a gente não ter mais que discutir quem vai ser o secretário daquela data. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma proposta para a gente iniciar a discussão. Tá? Chegou aí uma outra janela para vocês? Sim, Alexandre. Bom, então a proposta que está sendo trazida pela presidência é a seguinte. Primeiro, a secretaria das reuniões do CEMESO será rotativa, né, entre os conselheiros, né, e definida por ordem alfabética, tomando-se como critério o primeiro nome dos conselheiros. Né? Então, a Parê é Aparecida, né, e a Quequeto é Rosângela. Tá? Só para a gente estabelecer aqui o nome das pessoas. No caso de ausência, por qualquer motivo, do secretário responsável por uma reunião, o secretário imediatamente a seguir, de acordo com o critério alfabético, assumirá os trabalhos, ficando a secretaria da reunião subsequente necessariamente sob responsabilidade do secretário ausente. Então, pela proposta, nós não teríamos mais nem que discutir, né? Vamos seguir a ordem alfabética. É a vez da Miriam. A Miriam faltou, não conseguiu se conectar, né? Foi para Paris, qualquer coisa assim, não importa, chama o próximo. Né? Então, nós já vamos ter, né, 17 suplentes de relator esperando. Né? Se a pessoa do dia não apareceu, o seguinte faz a relatoria e o devedor, né, fica para a semana imediatamente a seguir. Né? Pela proposta, substituições ou trocas de secretaria, né, realizadas de comum acordo, não tem qualquer problema. Né? Então, se eu sou o relator da próxima reunião e eu tenho uma viagem, um compromisso qualquer, eu posso voluntariamente, né, pedir para alguém assumir. Posso trocar com a Miriam assume no meu lugar e eu no lugar dela. Então, trocas de comum acordo, sem problema, desde que exista, evidentemente, um secretário, né? Alguém tem a responsabilidade de secretariar e tem que conseguir um suplente, né? Alguém para lhe substituir, se for o caso. Pela proposta, atas de reuniões que não atinjam o quórum mínimo contam como atas, né? Então, todo mundo gosta de fazer a ata quando, não deu quórum. Essa ata eu quero fazer, né? Então, alguns vão ter mais sorte, outros menos sorte, né, nas suas atas. Alguns vão fazer atas grandes, outros atas pequenas, né? Mas não tem como a gente prever, né? Não tem como a gente tratar esse tipo de questão, muito difícil. Então, se alguém tiver uma reunião que não tem quórum, a ata é muito simples de fazer, mas é uma ata, né, vai ser feita, entregue e finalizado o trabalho desse secretário.
A ata de uma reunião deve ser entregue até a véspera da próxima reunião, né? Então, nós precisamos acabar com a postergação de atas, né? Como a pessoa já sabe que ele vai ser o secretário, dá perfeitamente para essa pessoa programar já a sua semana para fazer a ata logo depois da reunião e já encaminhá-la aos membros, né, para apreciação quanto mais cedo possível. É muito ruim quando a gente tem atas que demoram, porque elas impactam no trabalho da presidência. A presidência está ocupada aqui, né, com a dinâmica da reunião, agora também com a transmissão e com 50 coisas. Eu não consigo, por exemplo, anotar todas as pessoas que foram indicadas para uma comissão, né, todos os detalhes de alguma coisa. E a hora que eu vou despachar, eu preciso dessa informação, né, correta, né, para poder dar seguimento às atividades do conselho. Então, é muito importante que a ata seja rápida, né, que no prazo ali de uma semana ela esteja disponível para a gente. Às vezes a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 semanas sem a ata, e isso causa prejuízo, e às vezes a pessoa até já saiu do colegiado, enfim, e a ata está rodando ainda, né? Como nós temos exatamente essa disparidade, né, pessoas que já fizeram 2 relatorias e outras que ainda não fizeram, a proposta, né, é a gente ter uma disposição transitória que garanta o seguinte, que o critério de ordem alfabética vai ser aplicado, né, a todos os conselheiros, mas que prioritariamente nós vamos seguir essa ordem até que todo mundo complete aí as 2 rodadas, as 2 relatorias, e aí a gente começa, né, do zero uma nova rodada. Então nós vamos privilegiar, né, como secretários, pela proposta, aqueles que ainda não secretariaram reuniões. Então, essa é a proposta da presidência, abro a discussão sobre o tema. Palavra aberta. Alexandre, eu penso que ter esse acordo entre nós, eu acho que vai facilitar muito, né, a condução das reuniões. A gente chega a ficar, eu sei como é, que a gente acaba ficando até constrangido de ficar pedindo, por favor, alguém pode fazer ata, porque a gente tem noção de quanto cada um tem a fazer também fora do conselho. Mas, quando a gente é eleito ou quando a gente faz parte, é conduzido para o conselho, aí a gente assume com integridade e com toda a disposição para o que vier, né? E então eu acho que esse sistema pode ser até que alguém tenha alguma outra sugestão de um outro sistema, mas eu acho que ter um acordo é importante. Então eu sou favorável a que isso seja a partir de agora. Perfeito. Eu reforço as palavras da Miriam no sentido de que constrangedora é a palavra, né, que eu adotaria para descrever, né? A gente tem que ficar toda semana, né, pedindo, né, para as pessoas assumirem esse papel. Palavra aberta ainda. O Alexandre. Denilson, com a palavra. Bom dia a todos. Eu estava acompanhando a reunião no caminho da minha casa até aqui. Então, eu sei que já é um outro assunto, mas só parabenizar, né, os novos conselheiros aí pela nomeação, né, também a Roderez, né, pelo trabalho frente aí a sua cadeira no conselho. E em relação a essa questão da ata, né, eu acho que tem, inclusive, acho que a próxima ata deve ser minha, né, para a execução, ou se não for a próxima, é a outra. Eu só queria entender uma coisa, porque agora temos um secretário, né, do colegiado. Assim, não seria possível esse secretário ficar encarregado da feitura da ata? Eu sei que nesse caso, por exemplo, agora ele está afastado, né, por problema de saúde. Mas em caso não tenha, né, não tenha esse afastamento, só uma pergunta, tá? Não estou me indispondo de fazer, não. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas é só uma questão mesmo, se tiver a possibilidade, eu acho que seria
Interessante, né? Até mesmo porque cada um tem um estilo de se fazer, né? Alguns fazem uma ata mais sinóptica, né? O outro faz, né, uma mais literal mesmo, né? Então vai haver uma, uma certa uma característica de escrita um pouco diferente, né? Então, para padronizar, não sei, é só uma pergunta mesmo, tá? Uhum. Bom você tocar nesse assunto, Denilson. Na verdade, logo que Miriam e eu assumimos, né, essa foi a nossa primeira abordagem também para o problema, né? O Edu tinha então acabado de ser nomeado, né? E fomos conversar com ele para checar essa possibilidade, né? Eu lembro aqueles que são mais antigos de conselho, né? Por exemplo, no passado a Scarlett, né? Que era também secretária do colegiado, era quem fazia, né, a redação das atas e tudo mais. Isso lá quando a gente ainda tinha um livro, né? Era um formalismo muito maior. Conversando um pouquinho com o Edu nos fez mudar de opinião, né? Por quê? Ele nos trouxe uma realidade, né, falando assim em português bem claro, né, não sou muito de meias palavras, né? Mas no passado, Denilson e eu estamos muito acostumados com a dinâmica da universidade, né? Mas a dinâmica da SEDU não é totalmente igual à dinâmica da universidade, né? O Edu nos relatou alguns episódios no passado, né? Não estou falando de nada dessa gestão, mas estou falando do passado. Nos relatou algumas experiências ruins no sentido de pressões que o secretário, né, os secretários à época, secretário do colegiado, né, não da educação, mas que os secretários sofreram no passado, né, porque eles são, na verdade, subordinados à SEDU. Né? Então, imagina, né, a existência, por exemplo, de um assunto, né, em pauta em que seja do interesse da Secretaria da Educação que a ata seja escrita da forma A ou B. Né? É muito fácil para a Secretaria da Educação fazer uma pressão sobre o funcionário, né? Que está ali, que no fundo é subordinado da Secretaria da Educação. Então, essa manifestação do Edu, né, ele explicitamente nos pediu para não ser colocado nessa posição, que ele não gostaria de ter que ficar nesse meio de campo, porque muitas das questões que a gente aborda aqui são complexas, muitas vezes elas contrariam o interesse da educação, do prefeito, do secretário ou de um vereador, ou qualquer coisa desse tipo, né? E, de fato, né, nós temos autonomia plena, né, como conselheiros eleitos ou indicados, né, com mandato, nós temos autonomia plena para fazer essa ata, coisa que o funcionário que está lá indicado, inclusive pelo secretário, não tem. Então, essa reflexão que o Edu trouxe, né, nos fez, basicamente, mudar nosso entendimento, né, sobre a proposta que a gente ia trazer aqui, que seria exatamente a tua, né, do Edu secretariar as reuniões, ou qualquer outro secretário que pudesse ser indicado para a gente. Então, nesse sentido, né, optamos por trazer a proposta, né, onde os conselheiros assumem de forma rotativa esse papel. Posso falar, Alexandre? Por favor, farei com a palavra. Bom dia a todos. Não falei nada hoje, estou quietinha, né? Entendo o que você diz, mas eu também me posiciono com o Denilson. Compreendo este relato, mas este é um relato do passado, né? Acho que algumas coisas nós precisamos superar, algumas dificuldades todos nós temos que superar, e esta realidade, este contexto não existe mais, né? O Eduardo, ele é um servidor, ele é muito responsável e ele está subordinado à presidência, ao Alexandre. Então, Alexandre, esta é uma tomada de decisão que você tomou, porque este contexto é um que você relata, na minha opinião, é um absurdo, assim, inclusive é muito ofensivo, né? A gente pensar esse tipo de pressão política, ideológica, interesseira, esse contexto não existe, né?
E digo até especialmente, o Márcio não está aqui, mas digo especialmente pela pessoa dele. Então, esse é um aspecto que pode ser, eu coloco com muita assim, tranquilidade e segurança, que não existe, é passado. Parei, Então, você eu me vejo permite que o só... posicionamento, Você o me seu permite só uma posicionamento parte? foi uma decisão sua, né? Você decidiu. Deixa eu concluir um pouquinho. Tá legal. Eu concordo com o Denilson, a demanda de trabalho é imensa para todos, então a gente não precisaria colocar e nem posicionar o Eduardo para fazer todas as atas, mas se a gente pudesse pelo menos compartilhar isso, uma de conselheiro, uma do Eduardo, migrar, misturar, de forma que ajudasse a todos, porque na minha semana eu posso realmente ter uma demanda interna que realmente me impeça de finalizar a ata na quinzena. Isso pode acontecer. Então, se a gente, eu compartilho do Denilson, se não der para fazer na íntegra, que a gente pudesse compartilhar de forma a tranquilizar um pouco mais os conselheiros. É isso, passado, encerrei. Obrigado, parei. Eu só queria fazer uma retificação, né, caso eu não tenha deixado isso claro. Em nenhum momento estamos falando da gestão corrente, tá certo? Eu quero deixar isso muito claro para quem possa estar acompanhando aqui ou acompanhar esse vídeo no futuro, de que não tivemos absolutamente nenhum problema desse tipo na gestão do professor Márcio, tá? Muito pelo contrário, o professor Márcio tem sido extremamente receptivo, aberto a posições diferentes, contrárias, né? Nada a se declarar nesse sentido. Mas, assim, nós já tivemos, né, casos bastante complicados e nem foi no passado tão distante assim, né? Nós tivemos praticamente a destituição até de conselheiros, né, na vigência do mandato, né, há pouco mais de 2 anos agora, né? Então, essa preocupação não existe nesse momento, mas talvez daqui a X tempo, né, com a mudança do secretário, do prefeito, ou de quem quer que seja, isso possa voltar a acontecer. E é natural, penso que volte a acontecer, porque sempre vão passar nesse colegiado assuntos que contrariam alguém, né, ou ao secretário, ou a um gestor, a um vereador, quem quer que seja, né, uma escola privada, enfim. E, de fato, muito embora exista a salvaguarda, né, do secretário estar subordinado à presidência, né, então o Edu está subordinado à presidência, perfeito. Isso é muito bom, né, isso dá para a gente uma boa autonomia de trabalho. Mas, por exemplo, a lotação dele no colegiado pode ser revista a qualquer momento pelo secretário de Educação, né? Não sou eu que determino que ele vai continuar sendo o secretário amanhã, né? Amanhã pode chegar um ofício do secretário da Educação dizendo que o Edu está transferido para algum outro lugar. Então existe, né? Sempre vai existir sim essa preocupação, né? Então, enfim, o colegiado tem autonomia, né, para decidir essa questão, né? Reforço aqui que o Edu nos pediu explicitamente, né, para não fazer isso. O Edu tem sido extremamente solícito com a gente, né? Não sei se a Miriam tem a mesma interpretação que eu, mas eu gostaria de deixar isso claro, né? O Edu tem sido extremamente solícito, proativo, né? Ele faz já uma série de coisas, a gente pede para ele, na verdade ele já fez, né? Então, assim, só tem elogios para o trabalho do Edu. A única coisa que ele nos pediu foi para não ser colocado nessa situação específica de redação de ata, né? Então, queria só fazer esse registro, né, para deixar aí a menção ao professor Márcio e à equipe, né, com justiça nesse sentido. A Marina está com a mão levantada, por favor, Marina, com a palavra. Então, Alexandre, eu também vou junto com a Parei, com o Denilson nessa, até porque acredito que a gente pode aprovar a ata ou não, né? Ela passa pela aprovação. A gente faz a leitura prévia antes da aprovação feita. Eu acredito que esse problema não precisa acontecer. E se a gente tem o Eduardo para isso, acredito que a gente possa lidar com o Eduardo sim, fazendo as atas. Nem que seja em rotativo, como a Parei propôs, mas não vejo esse problema também. Ok, palavra aberta. Eu gostaria de me manifestar. Por favor, Eu achei
Eu acho que vivenciei várias situações dessas que o Alexandre comentou, né? Sobre, às vezes, de alguns minutos na reunião e nós não termos, né, alguém assumindo essa questão e a gente sabendo, às vezes, da demanda e nossa própria e tendo que assumir. Então, seria muito interessante que tivéssemos um secretário, uma secretária, mas diante dessas colocações, e que eu acredito que realmente tenham ocorrido, né? E achei os critérios que o Alexandre colocou bastante justos, considerando que somos 18, é isso, Alexandre? Eu acho que a frequência não vai ser tão grande. Eu opto pela... acho que o Eduardo, eventualmente, pode fazer ou não também entrar nesse rodízio, não sei, uma sugestão, talvez fazer aquelas que são as mais simples, as que não tiveram quórum, para que não haja uma pressão, né, no sentido de questionar o conteúdo, a forma como ele vai ser colocado. Enfim, eu sou a favor dessa organização proposta pelo Alexandre, que cuidadosamente pensou, e achei bastante justa e democrática a proposta. Em discussão o tema ainda. Alexandre, eu penso assim, fazer ata não é agradável para ninguém, porque é um trabalho assim bastante detalhado, né? E tem que ser mesmo, né? Ontem eu estava comentando com o Alexandre que me lembra, quando a gente fala de ata, me lembra o curso que nós estamos fazendo, né, Alexandre? Da UNCME, que eles orientam para que as atas sejam sempre muito minuciosas mesmo, para servirem de registro e história do Conselho, né? E entendo perfeitamente que cada um de nós tem um monte de tarefas, um monte de atribuições fora do Conselho, mas pensar no fazer do Conselho somos só nós. Não há secretário que vá pensar como nós o fazer do Conselho. A ata, ela reflete exatamente aquele conselheiro, como ele vê o dinamismo do Conselho. Meu primeiro pensamento não era, viu, gente? Eu mudei através de reflexões, eu mudei no sentido de entender que quem faz a ata se coloca naquele texto, né? E o conselheiro se coloca sempre de uma maneira muito melhor do que quem não é conselheiro. Mas tem, eu penso, não sei se o Alexandre concorda, um agravante. Se nós jogarmos essa tarefa para o Tu, foi a primeira fala dele, um primeiro pedido dele. Estou feliz de vir para o conselho, mas a única coisa que eu não quero assumir é a elaboração das atas. Então, nós vamos simplesmente perder o nosso colaborador, porque é a única coisa que ele se colocou contrário a fazer. Então, diante desse meu pensamento, essa minha reflexão de quem faz a ata fará melhor se for conselheiro, tenha a forma de escrever que tiver, mas sua participação nas ações, nas votações, transpiram naquele texto que você faz. Então, levando em consideração o pedido do Edu, eu posso até mudar de ideia no futuro e a gente, sei lá, contratar outra pessoa para fazer só ata, não sei, contratar, não sei de que forma, trazer de que forma, né, para o conselho,
mas eu, neste momento, eu ainda estou com o Alexandre de a gente fazer esse rodízio entre nós, que não é tão pesado assim, né? Fica pesado quando a gente começa a pegar 2, 3, 4 atas para fazer. Mas no rodízio, eu acho que a gente daria conta e nos sairíamos muito bem nesse registro histórico do Conselho. Histórico e participativo, né? É o que eu gostaria de falar. Obrigado, Miriam. Palavra aberta ainda. Mesmo não atuando como conselheira, posso falar? Por favor, com a palavra. Não empossada ainda, né? Eu participo de outros grupos, né? Tem que fazer a ata e realmente é complicado e é constrangedor mesmo, porque geralmente é isso, né? Quase implorar para quem vai fazer a ata do dia, né? Hoje, com o recurso das gravações, acredito que isso facilita esse processo, né, de resgate de memória, porque no momento, né, em que nós estamos na reunião e registrando a ata, eu me perco um pouco, porque eu quero mais prestar atenção em registrar o que está acontecendo, né, para elaborar a ata, mas hoje, com o recurso da gravação, eu acho que isso não é tão difícil mais, porque a gente tem esse recurso de retomar a gravação, né? Acredito que a gente pode também retomar o chat, né, Alexandre, da posterior. E acho, não conheço o secretário, se ele se colocou, também é um ato de respeito com essa posição dele, né, nessa contribuição aí com o Conselho. Eu achei bem interessante, inclusive até vou levar para os outros coletivos de parte essa proposta de feitura das atas, porque eu achei bem coerente e, né, a gente foi dividir, não vai dar nenhuma ata por mês, ainda vai depender, claro, do fórum ainda dos conselheiros, né? Mas o Alexandre colocou muito pertinente, né? Fica a ata subsequente, quem faltou volta, né? Para essa pessoa fazer. Eu achei bem razoável essa colocação, até porque também vou fazer parte, né, desse processo aí. Uma coisa também que, na questão do registro das atas, são esse detalhamento mesmo, né? Nesses outros espaços a gente teve que fazer esse levantamento de atas anteriores e a gente viu a falta de informação e como isso prejudicou o nosso trabalho. A gente fez o levantamento das atas do ano passado para fazer o anuário do núcleo e a gente viu que tinha coisas bem fragmentadas, que não tinham continuidade. Então, a importância desse detalhamento, né, na feitura de uma ata. Eu até entrei aqui na última ata que o Alexandre que fez, tem 14 páginas de ata, ou na penúltima. Então, confesso que, né, deve ter um procedimento para esse registro, quero me inteirar desse procedimento, mas acho importante e acho bem pertinente essa colocação que o Alexandre colocou. Eu achei bem democrático, né? Bem democrático e sem sobrecarregar ninguém. E se a gente assume um papel aqui no Conselho, também a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, né? Então, sei se essa alternância do moço, né, do secretário fazer, mas já colocou como não, né, para ele não é confortável para ele fazer as atas, eu acredito que essa proposta do Alexandre é bem pertinente, bem democrática e sem sobrecarregar ninguém, né? Sem atrapalhar o início também das reuniões, né? Porque até se conseguir saber quem vai ser o secretário da reunião disso, demanda um tempo para alguém se manifestar, né? Então a gente já começaria as reuniões com tudo organizada, as pessoas já sabendo, se você não vai poder participar, você já sabe, ou você passa para o próximo colega, já avisa, né? Ou o próximo também já sabe que vai ser ele. Eu acredito que
é uma saída, uma alternativa bem pertinente. Parabéns pela sua... que deve ter queimado a cabeça aí para chegar a essa estrutura, né? Eu não sei se eu vou ter dito, mas a minha opinião, eu acho bem pertinente, sim, essa proposta do Alexandre, e eu concordo com ela. Obrigado, Adriana. Palavra aberta ainda. A Marina está com a mão levantada. Marina, não sei se é a da rodada anterior ou se é uma mãozinha nova. Não, Alexandre, eu queria falar novamente. Por favor, com a palavra. Só me preocupa um pouquinho quando fala em pôr um olhar do conselheiro na ata. Acredito que ela precisa ser imparcial e transcrever realmente o que aconteceu, né? Então, quando fala que precisa ser o conselheiro para ele colocar o olhar dele ali, acho que não é bem esse o caminho, né, para a ata. Ok, obrigado, Marina. Palavra aberta. Eu queria complementar. Por favor, com a palavra, Val. Eu acho que essa questão que a Adriana colocou aí é bastante forte, a questão do respeito à manifestação da pessoa, né? A gente trata bastante das questões em relação a respeito, né? Aqui. E, embora não tenha sido eu que acho que tenha falado sobre essa questão da visão do conselheiro, eu imagino que quem comentou sobre isso, não sei, estou me colocando no lugar, se refira mais à questão técnica da situação, né? O Eduardo, somos todos professores, né? Eu não sei qual a formação do Eduardo, né? Então, de repente, possa haver um pouco mais de dificuldade, inclusive, para ele, no transcrever algumas situações. Não sei. Eu acho que as atas feitas pelos conselheiros, e todas que eu leio, elas sempre trazem as informações exatamente como aconteceram, e trazem esse viés da nossa formação mesmo, né? Que tem totalmente a ver com o conselho do qual nós fazemos parte. Então, eu acredito que, inclusive, seja difícil para o Eduardo fazer transcrever algumas situações, que, de repente, ele possa até não compreender algumas coisas, não por falta de capacidade, mas por não conviver, né, com essas situações no dia a dia, ou ter convivido, enfim. E queria deixar registrado aqui também que o Eduardo foi um parceiro maravilhoso nas questões aí da comissão aí. A partir do momento que ele entrou na hora certa, porque eram chuvas de e-mails, né, e ele filtrava, e ele já... Nossa, só tenho a agradecer. Então, eu ratifico aí as falas da Miriam, as falas da Adriana, nesse sentido, respeito a fala e o único pedido que o Eduardo fez, né, e acho que vamos aguardar aí a manifestação de outros conselheiros aí. Obrigado, Val. Palavra aberta ainda. Bom, se mais ninguém quiser se manifestar sobre o tema, penso que podemos abrir para encaminhamentos, né? Então, existiu uma proposta que é a proposta trazida pela presidência. Abertos a outras propostas que possam ser colocadas pelos conselheiros. Eu só, se der para incluir, de repente, que o Eduardo faça aquelas que não tiverem quórum, eu acho que por menos trabalho que uma ata dessa dê, ela sempre vai dar um certo trabalho, e eu acho que é uma ata que não compromete, mas eu acho que antes da gente colocar isso como fechado, o Eduardo tem que ser consultado também. É um encaminhamento possível. Eu tinha pensado na questão da ata
na rodada da pessoa, porque eu trabalho muito com programação. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que fazer uma certa coisa na semana que vem, eu jogo para outra semana alguma coisa que eu possa jogar, né? Então, por exemplo, se eu me programo para fazer a ata na semana que vem, por exemplo, e aí acontece alguma coisa, eu sou jogado para a seguinte, né? Então, por exemplo, não deu quórum, né? Então eu tenho que fazer a seguinte, isso pode me quebrar dentro da minha programação, porque eu tento cavar um buraco para fazer aquilo que é minha responsabilidade ali, né? Mas isso é uma forma, enfim, particular minha de trabalhar, né? Eu entendo sim, super justificado, retiro minha proposta. Alexandre, eu sugiro, eu compreendo e respeito bastante o Eduardo, viu? Mas eu vejo que nós precisamos dar os passos para o presente rumo ao futuro. E não vamos viver do passado. O passado, a gente precisa superar, né? Eu compreendo, eu estava aqui, assisti, não pertencia, não participava do conselho, vivi um pouco distante, mas acompanhando o que aconteceu, mas nós precisamos assim, exercitar novas práticas. Então, eu sugiro que o Eduardo esteja na rotatividade conosco, na ordem alfabética, pelo menos, e ele comece a exercitar também essa nova prática. Eu não vejo impedimento, não considero isso uma falta de acolhimento ou de respeito para com a pessoa do Eduardo. Ele é um excelente profissional, nós já ouvimos aqui de diversas pessoas, e eu vejo que nós temos que exercitar sim, porque claro que se a gente conseguir avançar num cenário ideal, o ideal realmente era nós termos realmente uma pessoa que registrasse todas as atas com bastante coerência, com bastante historicidade, como a Dani colocou aí no chat, né? Mas para isso a gente precisa exercitar. Isso não acontece de um mês para o outro ou de um ano para o outro, né? Então, gradativamente, se ele pudesse começar, iniciar a participação no processo, isso acho que contribuiria com ele e conosco. Obrigado, Parê. Se eu entendi bem, então, a proposta da Parê, eu encaminharia, então, a votação da seguinte forma. Vamos ver se contempla, Parê. Me parece que a gente aprovaria por consenso essa proposta, né, que é a proposta da presidência, e aí, na sequência, a gente faria uma votação se o Edu entra nesse rodízio ou se o Edu não entra nesse rodízio. Podemos encaminhar dessa forma? Não foi essa a minha proposta. Então, por favor, me corrija. Acho que a gente já inclui o Eduardo na sua proposta. Então, o Eduardo faz parte do grupo. Ele começa a exercitar. Por que não? Eu tenho uma... assim, eu não estou confortável para votar isso. Eu gostaria de votar em outra proposta nesse sentido, que ele não participasse, né? Porque eu entendo que ele participar uma ou mais de uma, ele está sendo submetido ao mesmo problema, né? O Edu não é o tipo da pessoa que recusa, né, trabalho, muito pelo contrário, né? Como eu disse, ele é extremamente proativo e acho que está em bastante sintonia, né, com a gestão e com o conselho. Então, assim, eu não gostaria não é não é da minha forma de trabalho, né, impor alguma coisa a uma pessoa que tem uma razão para não querer fazer aquilo. Eu compreendo e concordo integralmente com você que a gente precisa, né, caminhar para frente, mas eu acho que para frente sempre vão haver conflitos, né, com a gestão, de alguma ordem, né, dos menores aos maiores. Então eu vejo a probabilidade desse problema se repetir como bastante alta, né? Então eu pessoalmente não gostaria de votar pela obrigatoriedade do Edu fazer isso. Eu gostaria de votar de outra forma. Então, acho que a gente teria que fazer uma divisão, né, uma votação, né, com opções, né? A Val levantou a mão, por favor, Val, com a palavra. Isso, eu também não me sinto à vontade em colocar uma pessoa num local ou numa função que ela já manifestou que não quer estar presente.
Eu acho que nós passamos aí mais de anos sem o apoio de alguém que nos ajudasse, o quanto foi difícil isso. E fico imaginando como teria sido, né, estando na linha, à frente aí da comissão de eleição, sem a participação do Eduardo. Como eu já falei anteriormente, o Eduardo entrou na hora certa, porque eu acho que, não sei se nós daríamos conta dessa última eleição sem a participação dele. Então, eu também não me sinto à vontade para votar algo que obrigue uma pessoa a fazer algo que ela já manifestou que não faria. Eu acho que é um risco, inclusive, de perder o Eduardo e sem que tenhamos outra pessoa, sabe, aí para fazer esse trabalho. Eu nem cogito perder o Eduardo, embora essa seja a minha última reunião, eu nem cogito isso, tá? Eu acho que é uma violência a gente fazer uma proposta dessa, tendo a manifestação dele sido já colocada aqui hoje nessa reunião. Essa é a minha opinião. Obrigado, Val. Aberto ainda para encaminhamentos, pessoal. Sugestões? Então, se não houverem sugestões, então vamos votar duas propostas, né? Uma que é a proposta da presidência sem o Eduardo e a outra que é a proposta da presidência com o Eduardo. Podemos proceder dessa forma, Parê? Por favor, Alexandre, você repete? Desconcentrei. A proposta 1 seria a proposta da presidência sem o Eduardo, né, com rodízio entre os conselheiros, e a proposta 2 seria a sua proposta, que é a proposta da presidência, incluindo o Eduardo no rodízio. Ok. Pode ser? Então, eu vou colocar em votação uma proposta contra a outra, né? Então, os que forem favoráveis à proposta da presidência, por gentileza, votem no chat a proposta 1. E aqueles que forem favoráveis à proposta da Parê, por favor, votem no chat a proposta 2. Tudo bem? Então, em regime de votação, pediria para cada conselheiro, por gentileza, registrar o seu voto. Eu posso participar ou ainda não, Alexandre? Não, né? Ainda não. Você ainda não está empossada. Adriana, por enquanto, só fala, tá, Adriana? Tá bom. Então, vamos contabilizar os votos. Você me ajuda aqui, Miriam? Vamos lá. Proposta 2. Teve Parê, Marina, Val não, Elaine não, Alexandre, Gilmar, Rosângela, só vota titular, Daniela, correto. Denilson não. André na 2. Joyce na 2. Isso, vamos ver se bate aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos para a proposta número 1 e 1, 2, 3, 4 votos para a proposta número 2. Isso. Então, votos favoráveis à proposta 1, Val, Elaine, Alexandre, Gilmar, Rosângela e Denilson. Votos favoráveis à proposta 2, Parê, Marina, André e Joyce. Então, proclamo a vitória da proposta número 1. Tá? Então, nós vamos, depois eu passo no nosso Zap um calendáriozinho para a gente fechar essas rodadas, né? As pessoas aí que estão com 0, então. E vamos, durante esse acerto, também seguir aí a ordem. Alexandre, por favor, Miriam. Desculpe interromper, mas eu fiz o meu voto e larguei aqui. Eu não encaminhei. Eu posso? O grupo me autoriza a passar? Olha, estava escritinho aqui, eu só não enviei, fiquei preocupada em fazer a contagem. Como estamos... não vai alterar nada. O 6-4 não altera. Se fosse alterar,
eu pediria para não proferi-lo, mas como não vai alterar, da minha parte não vejo. Peço desculpas aos presentes, tá? Perfeito. Então, registro aqui. Então, discutimos, né, por Zap nos próximos dias aí como resolver esse meio em que a gente está, né, para equalizar as pessoas, e depois seguimos automaticamente, né, a presidência pode elaborar já uma sequência, tá? E acredito que não precisaremos mais retomar esse ponto nas próximas reuniões. Muito obrigado. Então, vencido esse item da pauta, passamos ao item de número 4, apreciação do relatório CEMESO número 1/2021, referente à consulta CEMESO 1/2021, com o tema segurança nas escolas. Bom, então, basicamente, né, essa apresentação já foi realizada, né, por mais de uma ocasião. Não temos nenhuma novidade, né? Já apresentei o resultado aqui para vocês e também já apresentei na Câmara Municipal. A única novidade é que agora a gente tem uma proposta de texto, né, escrito, né, não só dos gráficos, né, contendo aí um relato, né, dessa consulta, né, como é que ela foi realizada, quem foram os participantes, né, quais as escolas, trazendo de uma forma um pouco mais sistematizada, né, como é que foi esse levantamento, né, basicamente por dois motivos, né, para a gente ter primeiro um registro escrito, né, desse momento histórico, né, em que nós estamos, um retrato desse momento presente, para que a gente possa acompanhar isso, né, daqui para frente, e também porque nós vamos na sequência que eu digo não hoje, né, mas nas próximas reuniões, discutir uma deliberação sobre o tema. Então, eu considero bastante pertinente que a deliberação que a gente vai elaborar a partir daqui esteja subsidiada em algum documento, né? Quer dizer, por que nós estamos fazendo aquela deliberação? Porque, olha, tem esse relatório escrito aqui, né, que constatou um problema, né, e a gente vai tentar evitar que esse problema volte a acontecer na rede, né? Então, eu procurei colocar aí basicamente aquilo que a gente já discutiu, né, que eu já apresentei para vocês, o que a gente obteve na consulta às escolas. A única novidade é que eu coloquei aí os textos que foram colocados pelas escolas, né? Então, particularmente, o item 4.9, que tem ali a relação dos itens ainda não regularizados, as escolas tinham entrado com um texto, né, então eu coloquei aí quais os itens, né, informados pelas escolas. E um segundo ponto, no item 4.12, né, nós deixamos um campo aberto para que as escolas fizessem considerações, né, sobre o que elas acham pertinente em termos de política de segurança, né? Então, também copiei tudo aquilo que as escolas nos colocaram no campo aberto e basicamente colei aí para contemplar, né, a visão das escolas sobre o tema. E aí o que eu considero mais fundamental, né, a parte final, né, a conclusão, que também já foi exposta, né, nas outras apresentações sobre o tema, né, mas basicamente trazendo os próximos passos, né? Então a gente tem lá uma proposta, né, que aí é a proposta do relator, né, já trazida aqui a vocês em outro momento, né, para que a gente avance na proposição de um projeto de segurança. Esse colegiado ele tem um caráter propositivo, então ele pode propor ao poder público que faça alguma coisa. Então a proposta é que a gente use essa prerrogativa, né, proponha ao poder público a elaboração de um projeto de segurança a várias mãos, nos oferecendo para participar, né. Estou propondo que a gente solicite a previsão específica na LOA de uma rubrica para as questões de segurança, né? Então, só lembrando, né, a apresentação que as colegas da CEDU fizeram aqui na última reunião, né, a Margarete e a Amanda,
né? A própria Amanda já nos reportou, né, de que há um recurso já, uma dotação orçamentária prevista para essas ações, então, na verdade, nós deixaríamos na LOA do ano que vem alguma coisa que já está previsto por essa gestão, de uma forma ou de outra, para essa atividade. Mas então, qual seria o ganho disso? O ganho disso é que uma outra gestão futura, se amanhã a gente tiver a saída do secretário, a saída do prefeito, se acabou a gestão, qualquer coisa desse tipo, né, essa rubrica não poderia desaparecer, né? Então não pode haver uma gestão que vai priorizar a compra de 1 bilhão de livros que vai ficar estocado, por exemplo, em detrimento de fazer a alocação de recurso para a política de segurança das escolas. A gente não pode precarizar aquilo que a gente tem por uma opção de governo, né, seja qualquer governo. Né. Há uma proposta de formalização de parceria com as secretarias, então o que quer que ocorra não pode ser baseado só na palavra dos secretários, né, ou de um acordo dos secretários, porque à medida que o primeiro secretário sair, se afastar, quebrar a perna, qualquer coisa do tipo, essa política não existe mais. Então não é uma política, né? Ela é um acordo de amigos. Algumas outras considerações e, lá por fim, né, há uma recomendação para o próprio colegiado, né, que seria passar a fazer um monitoramento sistemático dessas ocorrências a cada 6 meses ou a cada ano, por exemplo, coletar essas informações das escolas de novo, para a gente avaliar se está crescendo, se estagnou, se está reduzindo. E aquela mesma manifestação que a gente já fez aqui em outra ocasião, inclusive já ficou aprovada por esse colegiado, né, esse colegiado já deliberou o que vai deliberar a respeito, né, vai criar uma deliberação com uma política de segurança. Então, basicamente, não tem essencialmente nada novo, né, nesse relatório. Ele seria simplesmente para a gente ter um documento, né, que formaliza aquilo que foi feito em termos de pesquisa com as escolas. Né. Eu segui o mesmo modelo da pesquisa anterior que a gente tinha feito, que era a pesquisa lá na época do apostilamento da rede, né. Seguimos basicamente a mesma estrutura de relatório. Então, abro a palavra, né, sobre o tema, para aqueles que quiserem se manifestar. Alexandre, uma dúvida. Com a palavra. Eu estou vendo o documento. Nós vamos fazer a aprovação disso hoje? Porque, assim, são 30 Sim. páginas. Sim. Isso, e aí nós vamos fazer a aprovação e a gente não vai conseguir ler na íntegra o material? A gente não poderia aprovar isso na semana que vem, na próxima semana? A gente aprova assim a leitura na íntegra. Acho que a gente precisa de pelo menos um tempo, né, para fazer a leitura. Pode ser. Poderíamos fazer isso, se você entender pertinente, ou poderíamos deixar aprovado com algum prazo para coleta de sugestões, caso alguém tenha. A proposta da presidência, eu até falei ontem com a Amanda, né? A proposta da presidência é iniciar imediatamente a discussão de trazer na próxima reunião, idealmente já uma proposta, uma minuta de deliberação, né? E para isso a minuta de deliberação teria que estar embasada em alguma coisa, né? Por isso a minha preocupação de primeiro é para não adiantar os processos. Mas a gente pode até abrir uma extraordinária, se for urgente, né, Alexandre? Mas deixar esse tempo dessa semana para leitura, né? Tudo bem, não me oponho se esse for o encaminhamento. Eu apoio essa ideia. Sabe que eu vou dizer que eu tenho me sentido bastante, assim, incomodada numa questão. Eu compreendo a necessidade da reunião remota, mas ela prejudica muito em relação à leitura dos documentos, especialmente para quem acompanha no celular. Então, é muito ruim de fazer a leitura, a qualidade de leitura e concentração é muito ruim. Então, assim, eu gostaria que a gente não fizesse aprovações, uma sugestão, uma contribuição dos documentos e na mesma reunião. Então, ou que a gente recebesse de forma, assim, eu sei também que a demanda de trabalho, eu mesma falei da ata, eu compreendo a demanda de trabalho também, de se enviar as coisas com mais antecedência, compreendo a sua demanda, que eu também vivo isso.
mas assim, a gente precisa de um tempo maior de leitura, de concentração, porque eu, por exemplo, a Marina também, a Andréia, nós fazemos as reuniões do local de trabalho. É diferente o nível de concentração de quem está fazendo de casa. Então, a gente, assim, eu particularmente me sinto um pouquinho prejudicada. Então, eu vou pedir que a gente tenha um tempo maior de leitura. Perfeito, não me oponho. Palavra aberta ainda? Por favor, Gilmar, com a palavra. Bom dia a todos. Eu só queria parabenizar o relatório e a importância dele nas políticas públicas, porque quando a gente faz pesquisa, principalmente da legislação municipal, nós não encontramos a contextualização dela. E nós temos ainda a sorte, né, das pessoas que construíram essas políticas muitas vezes estarem no meio de nós. Mas isso não é para sempre, né? Então, quando traz essa contextualização, o motivo, a realidade da cidade, eu acho que contribui muito para a história e para a historiografia da educação municipal. Eu achei muito bacana esse movimento. Obrigado, Gilmar. Palavra aberta ainda. Também gostaria de falar sobre o conteúdo, também não fiz a leitura total, sou a favor que tenhamos aí um tempo, mas num primeiro momento, sinceramente, achei uma produção aí, uma colaboração para a gestão enorme, né? Eu acho que se outros secretários tiverem a oportunidade de ter um conselho ativo, como está sendo o CEMESO, apontando algumas questões, né, mas ao mesmo tempo sugerindo formas de resolver ou de amenizar essas questões que muitas vezes atrapalham o andamento do ensino-aprendizagem aí das crianças, né? Nossa, isso seria muito bom. Então, parabéns, Alexandre. E acho que a gente pode dar sequência aí, de repente, a um tempo maior para a leitura com mais detalhes. Talvez a gente pudesse já praticamente confirmar a reunião extraordinária da semana que vem, né? Onde a gente faria, até as pessoas poderiam até encaminhar, se tiverem alguma contribuição até previamente, né? De repente já altero, né? Miriam, alteramos o texto naquilo que for pertinente para contemplar alguma contribuição e poderíamos praticamente, né, passar isso até de uma forma mais rápida na próxima reunião, possivelmente focando na questão de prestação de contas, né? Mas, palavra aberta ainda. Mais alguém quer se manifestar? Eu penso, Alexandre, que é interessante que a gente visualize esse trabalho como contribuição, como colaboração. E nada que seja atropelado, né? Não, eu acho a sugestão da parede, a gente ter um tempinho para ter uma leitura mais aprofundada, perfeita. Só não podemos perder o tempo, né? Porque já foi divulgada, a pesquisa já foi divulgada, né? O que nós estamos tratando neste momento é o que vamos fazer com este resultado da pesquisa, analisar o próprio poder da secretaria, porque a intenção é de colaborar em estabelecer políticas públicas fundamentadas no fato, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar para depois. Eu acho importante a gente ter esse tempo, mas a gente não pode perder o tempo para a gente fazer. Porque senão as coisas na educação continuam sendo postergadas por falta
eu não posso falar de agilidade, porque a gente está ainda no tempo também que a gente tem, né? A gente tem, este é o tempo que, como o pessoal estava falando, as demandas que a gente tem no nível pessoal e ainda mais esse trabalho voluntário que a gente faz aqui, né? Voluntário e comprometido, não é só voluntário, né? Ele é comprometido com um certo grupo de pessoas. Então, eu acho que sou favorável a gente fazer, então, a nossa reunião extraordinária, assim, para não deixar perder o tempo. Mas eu acho interessantíssima a ideia da parede, a gente fazer uma leitura mais apurada desse documento que está aí. Que não é longo, porque a pesquisa em si, todos nós já conhecemos, né? É só a gente olhar a pesquisa e ver o que está sendo proposto em cima desses resultados encontrados pela pesquisa. Então, eu sou favorável a gente fazer uma reunião extraordinária. Perfeito, obrigado, Miriam. Palavra aberta ainda? Bom, então a presidência encaminha pela retirada de pauta desse item, para que a gente possa apreciá-lo na próxima reunião. Tá? E isso sem prejuízo, né? Eu penso que podemos, né, evidentemente, receber contribuições aí de texto, etc., mas a essência, né, da pesquisa, ela está bastante clara, e esse colegiado já deliberou que vai deliberar a respeito. Então, eu penso que nós, independente, né, de fechar o texto, já podemos avançar durante essa semana, né, na direção da constituição de uma comissão especial para trazer uma minuta para a gente de deliberação, para a gente já se posicionar sobre esse tema e encerrar. Né? Nós temos vários outros itens para trazer para a nossa pauta, e essa questão da segurança foi a primeira que chegou. Nós precisamos, o mais rápido possível, né, terminar esse assunto, até porque eu acho que já esgotamos, né, a coleta de informações, né? Agora a gente tem estamos na fase de proposição, né? Então precisamos, o mais rápido possível, encerrar esse ciclo para pegar um próximo tema, né? E são muitos aí para a gente atacar. Então, vou encaminhar a retirada de pauta. Peço que, por gentileza, os contrários se manifestem, né, ou abstenções, né? Se manifestem, por favor, no chat. Então, aprovada por unanimidade a retirada de pauta, inclusão na próxima reunião. Então, eu pediria, por gentileza, né, aqueles que tiverem alguma contribuição de qualquer natureza, que puderem adiantá-la, né, já podem encaminhar para a presidência, e a gente já faz as alterações, já tenta trazer, né, para a próxima reunião, incluir na pauta um documento talvez já lapidado, né, porque às vezes a proposição que um faz durante a reunião, o outro pode ter alguma divergência e a gente, né, às vezes empaca também durante a reunião. Então, tudo aquilo que a gente puder antecipar para a gente é melhor. Né? Então, vencido o item de número 4, passamos ao último item. Discussão e encaminhamentos referentes ao monitoramento do Plano Municipal de Educação. Desculpa, Alexandre, mas eu vi que o Gilmar está com a mãozinha. Será que é do item anterior? Eu acredito que seja do anterior. Não, eu esqueci de abaixar, amiga, então desculpa. Tá Vai ficar cansado aí, mais um. Obrigado, Gilmar. Discussão e encaminhamentos referentes ao monitoramento do Plano Municipal de Educação de Sorocaba, em atendimento ao Decreto Municipal 20.011, de 23 de outubro de 2015. Então, só trazendo um histórico, né, eu coloquei um link aqui no chat. Nós temos esse colegiado, né, para aqueles que não são tão antigos assim, esse colegiado participou ativamente, né, da elaboração do Plano Municipal de Educação, e esse Plano Municipal de Educação prevê uma série de itens, né, de melhorias, né, em vários aspectos da educação. Só que para a gente, e ele prevê que existem uma série de entidades, né, notadamente o próprio Conselho, a Comissão de Educação da Câmara, a Secretaria de Educação, que são entes que devem acompanhar para avaliar se o plano está sendo executado a contento ou não.
Agora, para isso, nós precisamos de uma série de indicadores, né? Quer dizer, está melhorando a educação? Não está? Em que aspecto? Né? O que é que pode ser feito a respeito? Então, existe uma necessidade de a gente monitorar o plano. Para isso, nós temos que ter indicadores, né, do município e temos que levantar esses dados, né? Há algum tempo atrás, a SEDU, lá em 2016, né, nomeou uma comissão que foi batizada como equipe técnica, né, de monitoramento do Plano Municipal de Educação. Essa equipe era paritária, ela tinha metade das pessoas indicada pela gestão e outra metade indicada pelo conselho, que estavam responsáveis por levantar dados, né? Na verdade, levantar, no primeiro momento, indicadores, né? Construir indicadores. Então, se vocês olharem na parte de baixo aí dessa página, vocês vão ver que tem uma página de indicadores, é o último link que tem aí, onde um grande número de indicadores já tinha sido definido por essa comissão, né? Essa comissão, à medida que começaram a ocorrer conflitos na época entre o Conselho e a gestão municipal, essa comissão caiu em desuso, né? E o fato é que de lá para cá nós não temos um acompanhamento do plano, né? Nós não temos esses indicadores finalizados, nem temos essas informações levantadas. Então, a gente deveria, pelo andamento dessa comissão, ter concluído a definição desses indicadores, né? E depois ter começado a coleta desses dados. É isso que está estabelecido, inclusive, num decreto municipal que está listado aí na página, que diz que a coleta desses dados deve ser anual e uma série de coisas que não estão acontecendo. Não estão acontecendo, em parte, isso é nossa responsabilidade. Então, esse abacaxi, né, está colocado, ele já está há algum tempo, né, colocado. Nós temos uma outra situação que nós temos que caminhar para a convocação do Fórum Municipal de Educação, né, que é outra das entidades que tem a prerrogativa de avaliar o andamento do plano. Só que até para a gente ter uma discussão com um número grande de pessoas, né, para quem se lembra do plano, nós tivemos certamente a participação de milhares de pessoas, né, na construção do plano. Para a gente ter uma discussão dessa envergadura sem dados, o risco disso dar errado ou da gente ter construção de políticas incorretas é muito alto, né? Então, nós temos esse gargalo, né? Nós temos um trabalho que não foi executado no seu devido tempo e nós temos que corrigir rumos, né? Eu penso, aí estou falando na qualidade de conselheiro, né? Eu penso que nós deveríamos propor à gestão municipal a reconstituição dessa comissão para que ela conclua o seu trabalho, para que ela dispare o mais rápido possível perdão, a coleta desses dados, para que a gente possa imediatamente a seguir instaurar o Fórum Municipal de Educação, né? Essa é a minha leitura. Mas, enfim, como essa é uma questão polêmica, né? Envolve mais trabalho, né, para os conselheiros, envolve uma responsabilidade desse colegiado. Então, achei por bem a gente fazer uma discussão sobre como proceder com isso. Então, essa é a situação. Abro a palavra para quem quiser se pronunciar sobre o tema. Por favor, Miriam, com a palavra. Então, a gente tem que levar em consideração nessa decisão de que não é uma escolha nossa, né? Acompanhar e avaliar é uma obrigação de lei. Quando nós instituímos o Plano Municipal de Educação, nós apenas estávamos seguindo a legislação federal. Então, não é uma questão de escolha. Então, eu acho que nós temos que voltar a fazer, começar a fazer, não voltar a fazer, né? Dar encaminhamento ao acompanhamento para fazer essa avaliação, e para isso a gente tem que instituir o fórum, porque também é uma questão legal, não é uma questão de querer ou não querer, né?
está estabelecido em lei isso, né? O que nós precisamos é só como fazer. Eu acho que o mais racional é pegar até onde a gente parou. Gilmar teve uma participação muito especial, muito importante, né, nessa comissão, quando nós tínhamos essa tarefa lá atrás, e outras pessoas vieram depois e também estão aqui conosco e ainda continuam na ativa, aí, participando das atividades da educação do município, mas é só nisso que nós temos que decidir como fazer, porque a obrigação nós temos. Nós não podemos fugir a ela, porque é uma questão legal, é uma questão imposta por lei. É só isso que eu queria fazer de esclarecimento. Perfeito, né? Reforço a fala da Miriam, né? E até me coloco, né? Como presidente do colegiado, é minha responsabilidade também fazer com que isso aconteça, né? Isso não acontecer, em parte, é minha responsabilidade. Então, por isso que eu estou trazendo também essa questão para cá, para que a gente decida qual o melhor encontro. Só lembrando, Alexandre, que essa responsabilidade não é só nossa, mas também nossa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que nós estamos preservando a responsabilidade e a integridade de todos os entes que são envolvidos, né? Val pediu a palavra, por favor, com a palavra, Val. Isso, eu ratifico as falas, né, do Alexandre e da Miriam, no sentido de ser realmente uma tarefa que o Conselho tem que fazer. É uma demanda que está atrasada, está reprimida, e agora, graças a Deus, a gente tem conseguido, parece que, colocar algumas coisas já no trilho, né? E eu acho que temos que rever só os grupos de trabalho e as comissões, que talvez estejam já bastante desatualizadas, né? Até por conta de conselheiros que faziam parte e não mais fazem parte. Eu acho que é nesse sentido só, caminhar o mais rápido que for possível. Obrigado, Val. Só lembrando, né, o primeiro papel dessa comissão foi definir cada indicador, né, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né, da minha área, né, o plano municipal disse, por exemplo, que nós temos que promover, hipoteticamente, né, promover o crescimento o aumento do número de cursos no ensino superior, né, por exemplo. Só que aí temos uma questão, bom, o que é curso no ensino superior? Por exemplo, conta curso à distância? Não conta. Conta só pós-graduação lato sensu? Conta estrito sensu? Né? Então, o que nós não podemos permitir é que o critério mude, né, de ano para ano. Às vezes interessa para alguém que contar alguma coisa, não contar, né? E para alguém que eu digo, pode ser um membro da comissão, o presidente do conselho municipal, o secretário de educação, quem quer que seja, né? Então, o que esse conselho tem que garantir é a fundamentação técnica, né, necessária para isso. Então, a primeira rodada, né, dessa comissão foi definir cada indicador desse, o que é, como é que conta o número de cursos superiores, como é que conta o número de crianças atendidas pelo EJA, como é que conta, né, definir cada critério desse, para que a gente tivesse uma homogeneidade, né, ao longo dos anos para poder acompanhar, porque se o critério muda de ano para ano, não tem como acompanhar, né? Então, esse seria o primeiro trabalho a ser feito por essa comissão, terminar a definição desses indicadores, né? E aí solicitar uma série de informações dessas, a própria CEDU tem, e outro tanto não tem. Por exemplo, no ensino superior a CEDU não tem que solicitar, né, a quem de direito essas informações. Então, existe toda uma fase de solicitar esses dados e depois de organizar, né, tabular esses dados e produzir relatórios com isso. Até depois, né, na evolução disso, eu tenho até algumas sugestões do ponto de vista de informatização, etc., mas isso é um passo aí a posterior, né? Então, a proposta da presidência é para que a gente solicite formalmente ao seu secretário de Educação a reconstituição dessa comissão, só que ao fazer isso, né, o conselho tem que estar pronto para fazer a indicação de pessoas para compor a comissão,
logo na sequência, caso isso seja acatado pelo secretário. Parede da palavra, por favor, com a palavra. É só me recordar, assim, nesse período do PME, né, eu estava relacionada a outras atividades, eu não acompanhei diretamente os desdobramentos. Então, seria uma comissão, eu não vou usar mista, porque vai bater com a outra, né? Mas uma comissão mista, Seduce mesmo, e essa comissão olharia novamente os indicadores, porque alguns indicadores já existem, né? Alguns são bem claros, né? Sim. Olharia os indicadores para daí fazer a avaliação do PME. Isso. Ela tem que olhar os indicadores, defini-los, todos eles, né? Aqueles que já existem, simplesmente falar, ó, isso aqui nós vamos pegar do censo escolar, né? Isso aqui nós vamos pegar de tal lugar, dizer claramente, né, de onde vem cada informação, para garantir que ela não mude, né, ao longo dos anos. Depois, solicitar as informações às instâncias pertinentes, né? Algumas solicitações internas à própria SEDU, outras externas, muitas externas, né? Não são poucas, não. Tem bastante coisa de fora. E depois, de alguma forma, aí é um trabalho já interno, né, mais técnico da informática da SEDU, organizar isso num banco de dados. Aí tem uma normativa dentro da própria... Dentro do próprio decreto, né, tem uma normativa de como é que isso tem que estar feito. Porque, de novo, né, assim como a gente fez com a consulta pública, né, onde cada informação tem um responsável, da mesma forma tem que ter um procedimento análogo para essas informações. Então, os documentos têm que estar absolutamente organizados, né, do ponto de vista documental e de organização da informação recebida, né, para que a gente possa saber quem prestou que informação em que momento, né, até para garantir a transparência disso. Então, tem uma questão organizacional interna, e depois a publicidade, né, a saída dessas informações coletadas usando alguma metodologia, para que aí a gente torne isso algo à disposição da sociedade, né? Então, qualquer munícipe vai poder entrar em algum lugar e olhar e ver que está faltando creche ou está sobrando, né, alguma outra coisa, e encaminhar isso para, evidentemente, aqueles que forem participar, né, do Fórum Municipal de Educação. Então, o trabalho dessa comissão seria fazer esse acompanhamento, né, essa organização de informações e deixar até o ponto em que ela fique disponível, pronta para ser consumida para quem vier a seguir. Ok, eu vejo que é o melhor formato, né? É o melhor formato, fazer desta forma. Compreendi. Perfeito. A Val está com a mão levantada, eu acho que é da rodada anterior ainda, né, Val? Não, desculpa, esqueci também. Essas mãos cansadas. Bastante. Bom, gente, então, assim, a proposta é que a gente oficie o senhor secretário solicitando a recomposição dessa comissão. E aí, com isso, nós vamos estar levantando a mão e falando assim, nós queremos participar. Tudo bem? Alguém tem outra sugestão de encaminhamento? Eu posso pedir que nesse ofício seja pedido o aceleramento da publicação do pessoal que já foi eleito, que são mais mãos e mãos importantes para nós, né? Os segmentos que representam são muito importantes, né? Então, além do trabalho que é de todos, né? Mas que seja rápida essa publicação, né? Porque a gente possa... Hoje mesmo eu já vou oficiar o secretário, né, com os novos, com os homologados agora, né, que realmente nós estamos precisando de mão, viu? Perdão, parei, te cortei. Viu, Emília, eu fiquei tão contente também com a publicação da semana, né, mas aí eu já vi o grupo das eleições, aí já pensei, nossa, terminou uma saga e começa a outra, né, mas eu vou me esforçar bastante. É bem isso, Parei. Eu vou tentar fazer isso em lote, tá? Já vou pedir no mesmo ofício, precisamos ver as escolas particulares, os indicados do magistério e já a Val, a vaga da Val. Tá bom. Tá, pra gente tentar... Porque aí a gente faz o único. Tá bom. A gente fica no aguardo. E salvo engano... Vou até olhar aqui, mas eu acho que por um bom tempo nós estabilizamos o conselho.
eu acho que não tem mais ninguém para sair no próximo intervalo curto de tempo aí. Eu acho que 2021 acabou. A gente só realmente vai ter a partir do ano que vem. Posso dar esse encaminhamento então, pessoal? Se não tivermos outras sugestões, eu vou colocar em votação esse encaminhamento. Então, em regime de votação, peço para que os contrários a esse encaminhamento, por gentileza, se manifestem no nosso chat, ou abstenções. Então, aprovado o encaminhamento por unanimidade. Então, vencida a nossa pauta, tá? Até com alguma antecedência aí do nosso horário costumeiro, eu só queria deixar registrado que nós realmente não conseguimos fazer a conexão com o servidor do YouTube, e por conta disso, essa reunião está sendo, eu deixei ela gravando aqui no meu desktop, ela está sendo gravada offline, e eu vou subir oportunamente essa gravação até para subsidiar aí a Marina, que é a nossa relatora de hoje, né? Então, eu agradeço, né, o apoio, né, de todos, em particular hoje aí da Marina, na Secretaria dos Trabalhos, e não havendo mais nada a ser tratado nessa data, às 11h29, eu considero encerrada a 587ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Muito obrigado a todas e a todos.